Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a dica do nosso irmão Silviomar Ramos, ela não deixa sombra de dúvida pra ninguém. Porque sempre tem aquelas pessoas que, quando a gente fala a real aqui do sistema, como é que ele funciona, por exemplo, quando eu digo que quanto mais o país se endivida, quanto mais o país abre mão das suas empresas estratégicas, dos seus serviços essenciais, mais ele se torna um monstro devorador que devora a sua própria mão. Mãos essas que somos nós. Nós que trabalhamos e geramos a riqueza real. Eu sempre cito aqui o livro de Adriano Benayon, Globalização versus Desenvolvimento, porque ele mostra claramente que nenhum país se tornou potência e mostra também claramente como deixou de ser potência quando deixou de investir na sua indústria nacional e começou a confiar na indústria estrangeira, em empresários estrangeiros e principalmente, o ponto principal, se endividando com os banqueiros internacionais. Globalização versus Desenvolvimento, ele faz uma corrida na história e explica com detalhes, com muita riqueza de detalhes, inclusive cita as fontes durante todo o livro. É um livro inclusive difícil de encontrar. E se o brasileiro tivesse acesso e entender, meus irmãos, que até hoje o Brasil não teve governo, só teve desgovernos. Teve um aqui, que até hoje é mal visto, justamente porque existe uma propaganda gigantesca contra tudo que é nacional, que é o que o Dr. Enéas sempre falou. E para provar que, de fato, o monstro que o Estado vai se tornando, e no Brasil é simples de você ver. Olha, nós estamos cada vez privatizando mais. Privatizamos aeroportos, privatizamos o porto, privatizamos agora, né? A nossa Eletrobras, enfim, só se privatiza. Os campos do pré-sal, tudo está sendo privatizado. Boa. Qual foi o ganho com isso? Nenhum. Nós não conseguimos pagar com esses valores que vão entrar em anos. A gente não consegue pagar nem um mês dos juros da dívida externa e interna. Em compensação, é aumento para juiz do STF, é aumento para a classe política em geral. Eles mesmos votam pelo aumento do salário deles e cada vez essa máquina pública ela aumenta mais. O número de parlamentares, embora diga, não, mas o Bolsonaro diminuiu o ministério, mas o número de parlamentar continua aumentando. Você não vê os caras ficarem desempregados, eles simplesmente pegam aquele ministério e enfim outro e continua lá aquela tuia. Faz muito tempo, família, que nós tivemos governo, se é que a gente teve. Olha essa matéria aqui, para quem ainda tem dúvida. Justiça vai bloquear a carteira de motorista dos devedores. Novo sistema permite à Justiça suspender de forma instantânea a carteira de quem não paga dívidas, quando há decisão do juiz. Matéria de 18/11/2022. Agora você imagina, certo? Que você aconteceu uma série de problemas, você não conseguiu honrar suas dívidas, a dívida vai para a mão de um juiz, e você ali está conseguindo rodar de Uber, você está conseguindo fazer iFood, enfim, você está se virando com a sua carteira para conseguir alimentar a sua família, coisa que o Estado não vai fazer. Aí você é um bom motorista, você não perdeu pontos, você tem a sua carteira banida. Acha que é brincadeira? Olha isso aqui, ó. Uma nova versão do sistema de restrições judiciais sobre veículos automotores, Renajude, vai permitir que juízes façam um bloqueio automático da Carteira Nacional de Habilitação CNH de motoristas devedores. A suspensão do documento já era possível para casos excepcionais, mas o processo de bloqueio poderia levar até meses para ser efetivado. Agora, com poucos cliques, magistrados podem inabilitar o documento de devedores. Você ouviu aqui que com poucos cliques? Por que é que você acha que todas as coisas hoje estão sendo digitalizadas? Olha, documento do veículo digitalizado, a carteira digitalizada. Por que é que eles querem digitalizar cada vez mais e mais? Porque para tirar do seu bolso, meus irmãos, dá mais trabalho. Agora, sendo digital, aqui está a resposta, ó, com poucos cliques. A internet das coisas, ela veio para ficar. Quando a gente traduzia documentários em inglês, que mostrava que ia dar exatamente nisso, um grande Big Brother dentro da sua casa, as pessoas viam isso como fanatismo. Nossa, esses caras são radicais demais, olha que louco, isso não vai acontecer. Isso é para o nosso melhor conforto. Agora o tempo todo aquela Alexa, liga a luz, Alexa, faz não sei o quê. Eles estão cada vez mais convencendo as pessoas que é bom. Os carros hoje em dia estacionam sozinho, freiam sozinho, se orientam na pista sozinho. E não é carro de luxo não. Por exemplo, uma picape da Ford, a Ranger, já faz isso. E desde que eu comecei a falar desses assuntos, eu disse o quê? Se o motorista não está apto a andar em uma pista sem invadir a outra mão,
se fica cambaleando, se não tem capacidade de frear, se não tem capacidade de estacionar o veículo, esse cara não pode estar rodando. Não tem que se criar tecnologia para fazer uma pessoa inapta a rodar. Se ela teve o dinheiro para comprar um carro de quase 300 mil, então que ela contrata um motorista, só isso. Mas essas tecnologias vão ficando cada vez mais obrigatórias, devagarzinho vai chegando a obrigatoriedade, por isso é que os preços dos veículos sobem tanto, que é para justamente dar nisso, tirar o controle da mão das pessoas e passar para a inteligência artificial, porque essa vai ser controlada, pelo menos por enquanto, por os homens que estão no poder. Ou seja, é poder de um Deus na mão do Estado. Você quer isso, meu irmão? E olha como a mídia fala isso aqui para você ficar ansioso, para que seja uma coisa magnífica. A novidade se dá após a integração do sistema de restrição judicial de veículos com o processo judicial eletrônico, que é a plataforma utilizada pelo Poder Judiciário. Juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional da Justiça, CNJ, Daisy Stelig, explicou que o bloqueio da CNH é uma medida excepcional e atípica. Sua utilização é possível quando o credor já utilizou outros meios de buscar o pagamento do crédito, mas não obteve sucesso. A jurisprudência fala que o bloqueio da CNH é possível quando o devedor já é reiterado, quando deve mais para um credor e quando se frustraram todas as possibilidades de execução das dívidas, e principalmente quando percebe-se que o devedor busca frustrar o pagamento da dívida. A juíza explicou que um dos focos do procedimento são devedores que buscam fraudar os meios que a justiça tem para quitar a dívida. Muitas vezes o devedor usa subterfúgios para frustrar a execução da dívida, geralmente escondendo seu patrimônio. Ela tira seus bens e coloca na conta de outra pessoa, transfere o saldo para a conta para um conhecido, passa o carro para um familiar e assim aparenta não ter bens. E é por isso, que eles querem o dinheiro digital. Porque aí você transfere um centavo, eles vão estar sabendo. Eles vão estar rastreando tudo isso. E a população totalmente gadificada e polarizada vai vendo essas coisas e não quer nem saber, acha que não é importante. Dão muito mais ênfase a outras bobagens que não são importantes. Enquanto o que realmente vai mudar a vida delas, das futuras gerações, está sendo feito, construído diante dos olhos delas e elas não fazem nada, nem sequer falam do assunto. Você acha que isso aqui realmente é questão de fazer quem precisa receber o dinheiro receber de fato de quem é mal pagador? É óbvio que não é isso. O sistema está criando os mecanismos e para isso, para criar esses mecanismos, eles precisam das melhores desculpas possíveis. E eles são muito bons em conseguir isso. Aí eles continuam aqui, família, fazendo aquele jogo mental, dizendo que não, mas é uma medida para convencer o mal pagador a pagar a sua dívida. E etc, etc, família. Sinceramente é triste, ó. Só pra você ver aqui, eu não ia nem ler, mas vou ler aqui pra vocês verem. O advogado tributarista e empresarial Sandro Risato conta por ser medida coercitiva, existe uma escala a ser cumprida antes do bloqueio da CNH. A prioridade se inicia pela penhora em dinheiro, depois busca de veículos, em seguida imóveis. A advogada Mariana Escaramuça conta que a medida serve como forma de convencer o devedor. O que eu disse a vocês? Aqui tá o débito em aberto. Antes do novo sistema, o magistrado tinha que mandar um ofício para o Detran realizar o bloqueio. Agora não precisa, né? Aí eles falam também que a medida é extrema, né? Essa é uma medida extrema, ela é realmente excepcional porque não pode ser a primeira a ser tomada. É necessário demonstrar que se tentou todo o caminho ordinário para se executar a dívida. Aí ele mostra, não vai ser tão ruim assim não. É igual os impostos, né? Por exemplo, essa história de você comprar seu carro e todo ano você tem que pagar IPVA do carro, senão você não pode rodar. Foi um imposto criado também, dizendo às pessoas que seria só por um ano. Olha, as nossas estradas estão esburacadas, espatifadas, não valem mais nada. Então a gente vai criar esse imposto para a gente recuperar essas estradas e depois a gente para. Beleza. As pessoas pagaram um ano, pagaram 2, pagaram 3. As estradas continuaram cada vez piores e o governo começou a meter a mão nesse dinheiro e mandando para outras áreas. Você vê os tantos de bilhões que entra todo ano, né, com o pagamento do licenciamento, e se fosse gasto pelo menos 30% desse dinheiro para manutenção das vias, como é a justificativa oficial para esse pagamento dessa taxa, nós teríamos as melhores estradas do mundo. Porque se cobra muito caro, quanto mais caro for o seu carro, mais PVA você paga. Mas eles não estão preocupados com isso. Esse dinheiro vai para sustentar a máquina pública e cada vez essa máquina pública quer te oferecer menos retorno. Se já é ruim o retorno que eles estão dando, eles estão cada vez criando mais e mais
motivos e desculpas para não te dar esse retorno, mas continuar arrecadando. Você vê que os impostos só sobem. A burocracia é muito grande em cima de você. É diferente se você for de fora. Se você é um banqueiro internacional e quer ganhar dinheiro aqui, você tem todo o convite, né? E todo o cenário. Para finalizar a matéria, família, só para você ter noção, não é apenas o bloqueio da CNH que eles querem, viu? Já tem também a proposta para fazer isso com o passaporte. Ó. Além da carteira de motorista, o passaporte também figura entre os documentos que podem ser bloqueados para compelir o devedor a pagar suas dívidas. E aí eles falam também que isso é possível com as novas mudanças estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em parceria com a Secretaria Nacional de Trânsito, para ser possível que o próprio magistrado efetue o bloqueio do documento do motorista de forma automática. O novo sistema e a possibilidade já está disponível, bem como tem sua utilização válida em todo o território nacional, inclusive no estado, informou a juíza do CNJ. Então eu pulei aqui, recomendo que você leia essa matéria completa no Tribuna Online, certo? Porque tem muito mais informação aí, mas que para nós aqui já é suficiente, meu irmão, porque acredito que você já entendeu. Nunca, jamais, ainda mais com esse tipo de autoridade que se tem no Brasil, para lá de duvidosos, muitos deles, tem pessoas honestas trabalhando, tem, mas para lá da metade, no mínimo deveria ser investigado. E as coisas que são legalizadas por eles, é para lá também de duvidoso. Tá muito longe de ser o ideal. Então, se essa é a realidade do país, se essa é a verdade que a gente vive diante dela, como é que o povo ainda pode aceitar que se cria esse tipo de mecanismo com a desculpa de não vai facilitar, vai adiantar, passar esse poder todo para o sistema? É essa a pergunta que eu faço, meus irmãos. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço demais a tua presença. É graças a você que vive sempre por aqui junto conosco que a gente continua vídeo após vídeo, meus irmãos. E nós voltamos amanhã com mais um vídeo revelador para vocês às 7h30 da manhã. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue junto. Que Deus proteja nós, porque realmente, família, estamos enfrentando os tempos difíceis. Um abraço e fui.